Bom dia, um feliz dia. No dia 25, vamos aí recapitular a lição que nós estudamos durante a semana. Nós estudamos a semana sobre as nações, parte 1. Semana que vem nós vamos estudar as nações, parte 2. O verso memorizado está em Daniel 7, verso 14. E foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Nós estamos falando do reino de Deus que está vindo por aí. E como é que você está se preparando para esse reino? É isso? Se prepare para que naquele grande dia, quando Deus, quando Jesus vier, possa te resgatar para as nuvens dos céus. Não é isso? Para que você possa ter a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Não é isso? Nós vimos aí no decorrer da lição, a história aí de Nimrod, né? Ele foi, como diz na própria lição, ele foi um caçador, um valente caçador diante do Senhor. Não é um elogio, Nimrod era poderoso aos seus próprios olhos, estava diante de Deus no sentido de o desafiar. E você tem desafiado Deus? Né? Nimrod quis fazer isso, né? Ele olhou para as próprias soluções humanas, não é isso? E a partir do momento que eles não tinham mais acesso ao Jardim do Éden, ele queria construir um lugar legal com as suas próprias forças, né? Ele foi o construtor de Babilônia, Nínive, Assíria, precursor da Torre de Babel, construções aí humanas levantadas para eventualmente substituir o jardim de Deus, né? Já que ele não tinha mais acesso a isso. Mas nada que você faça, nada que eu faça, vai substituir a presença de Deus na nossa vida. Ele é muito importante, né? Essa vida aí de Nimrod ilustra essas nações foram fundadas em rebelião contra Deus, né? Muitos deles seriam inimigos do seu povo e o perseguiriam. É isso. Nós vimos que na lição também que Deus chamou Abraão assim como chama a mim, a você, não é isso? Ele chamou e pretendia usar Abraão para estabelecer uma nação diferente dos reinos humanos. Essa nova nação não deveria ter nenhum rei além de Deus. Deus deveria ser o único governante, né? O Senhor pretendia que as outras nações vissem as bênçãos de Israel e fossem atraídas para o Deus verdadeiro, não é isso? Através do testemunho dessa nação, né? Como está sendo o seu testemunho para as pessoas desse mundo? Você está testemunhando do Criador, do Deus Todo-Poderoso, que Deus tem feito na sua vida, né? Deus pede para mim e para você, para que a gente guarde o nosso coração, não é isso? Guarde a aliança que Deus fez comigo, com você e com cada um de nós, a aliança que Ele fez com Abraão, também é a mesma aliança que Ele faz comigo, com você, que Ele seja o nosso rei, o nosso governante, o governante da nossa vida, né? Que nada venha substituir o governo de Deus na nossa vida. Nós vimos que, apesar de Deus fazer essa aliança com Abraão, queria ser o único rei, né? O único governante daquele povo. O povo pede, vai até Samuel, pede para que ele construísse um rei humano. Assim como as outras nações tinham um rei humano, Israel, ludibriado por isso, vai até Samuel e pede para que ele constitua um rei. Ele conversasse com Deus e Deus constituísse um rei para eles, né? E Samuel fica triste com isso, adverte o povo com as orientações de Deus, é isso? E Deus fala para Samuel, não fique triste, porque eles não estão negando você, mas eles estão negando a mim, ao Deus deles, não é isso? Deus, ele previu as fraquezas do povo, as escolhas que eles estavam tomando de construir um rei humano. Ele permitiu que isso fosse feito, deu algumas instruções para o povo, mas infelizmente, né, o povo não seguiu as instruções de Deus.
A história de Israel registra aí os efeitos negativos dessa decisão de ter um rei humano. Tivemos bons reis, mas também cometeram erros, né? Como o caso de Davi. Mas a maior parte dos reis, né? Ou seja, dos governantes ali, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, como Salomão, como Acabe, como Jorão, se afastaram dos princípios, né, e das regras e dos mandamentos de Deus, não é isso? Jesus advertiu aos governantes contra a tendência de buscar, né, o domínio e a supremacia. Deus queria governantes que fossem fiéis, que fossem servos, porque Jesus veio para servir e nós devemos fazer o mesmo papel, servir. E como o povo foi desobediente, Deus permitiu que os babilônios levassem o seu povo cativo como forma de correção. E Deus às vezes faz isso comigo, com você. Ele permite que nós sejamos corrigidos para que nós possamos voltar para o rumo, né? Para a nossa escolha seja Ele, não é isso? E aí a correção para que você possa voltar para os braços de Deus. Talvez você esteja sendo corrigido hoje, Deus esteja permitindo que algumas coisas aconteçam na sua vida para que você possa voltar os seus olhos para Cristo e voltar para Ele. Pense nisso. Nós devemos ser luz para esse mundo, devemos revelar o caráter de Deus, ser luz em todo lugar que nós estivermos, iluminar essa terra, né? Deus promete restabelecer, né, um novo céu, uma nova terra. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. E Ele pede para mim e para você, para levar essa luz a cada nação, a cada tribo, a cada língua, a cada povo, né? Não escolher a quem levar essa luz, não é isso? Mas levar essa luz para todos, para que todos tenham a oportunidade de decidir voltar para os braços de Deus, né? Estar com Jesus e que Jesus seja o foco de cada um. Mas Ele também nos adverte, né, para não deixarmos a nossa humildade, a nossa simplicidade de Cristo, né? Assim como ocorre com muitos aí, trocando aí por ostentação, por poder, por elogios, né, e pelas tentações desse mundo, né? Como diz a palavra, aquele que está em pé, né, tome cuidado para não cair, né? Às vezes podemos colocar o nosso eu acima de Deus e isso pode trazer risco à nossa intimidade, ao nosso relacionamento com Deus. Pense nisso. Que Deus te abençoe, que você tenha aí uma sexta-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo, minha oração. Amém.